Olá, pessoal. Eu sou Matemática com Adriana. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é a matemática na educação especial. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a matemática no ensino regular. E logo após estarei especificando sobre a matemática na educação especial. A matemática, ela fornece instrumentos eficazes para compreender e atuar no mundo que nos cerca. O ensino da matemática evidencia o caráter dinâmico e é uma ferramenta essencial na solução de problemas, além de ser um meio de comunicação e, como tal, requer uma prática constante. Ou seja, a matemática, ela está presente no dia a dia. E essa aplicabilidade, ela só terá eficiência se ela realmente for praticada. Quais são os objetivos gerais que a matemática, que o ensino da matemática vem nos mostrar, vem nos trazer? Ler e interpretar textos matemáticos, ou seja, reconhecer onde está a matemática na sua aplicabilidade. Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas como tabelas, gráficos, expressões, etc. Tudo aquilo que é visto nos telejornais, vistos no dia a dia, vistos nas redes sociais, né? Como que eu vou interpretar aquela fala matemática? Então, o estudo da matemática, ela vem nos mostrar que nós devemos saber a interpretação desses dados. Traduzir linguagens correntes para a linguagem simbólica da matemática, usando a terminologia correta. Produzir e elaborar textos para mostrar a resolução de problemas. E os objetivos específicos, ou seja, algo mais funilado. Interpretar um problema, compreender enunciados e formular questões, procurar selecionar e interpretar informações relativas ao problema, formular hipóteses e formular resultados, selecionar estratégias de resolução de problemas, interpretar e criticar resultados numa situação concreta, distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos, discutir ideias e produzir argumentos convincentes. Ou seja, a matemática, ela é muito ampla. Os objetivos dela vão além disso tudo que eu acabei de ler. Nós temos uma infinita rede de objetivos a serem adquiridos, a serem construídos ao longo da vida. Ou seja, o estudo da matemática, ele não é limitado. Assim como os números, a matemática, ela está sempre nos mostrando novas descobertas, novas possibilidades, novos momentos, assim como a ciência. A ciência, ela não para de estudar. A matemática, como uma ciência, ela também tem a sua evolução no campo do raciocínio lógico e abstrato. Como é a contextualização sociocultural da matemática? Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na interpretação e intervenção na realidade. Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em outras áreas do conhecimento. Ou seja, a matemática, ela nos ajuda a conviver em sociedade. E a matemática, ela tem que se expandir para todas as pessoas, para todos os níveis de classe social e também como parte na inclusão, que nós veremos logo a logo. O ensino da matemática, ela contribui para que se adquira responsabilidade, hábitos e métodos de estudos, demanda trabalho individual de concentração, reflexão, disciplina e perseverança. Deve-se o aluno raciocinar e expressar-se matematicamente, ou seja, reconhecer situações que podem ser descritas
em linguagem matemática, que são as operações, as equações, os diagramas, fatos da geometria. Logo, o ensino, né, a intuição que nós temos da matemática no dia a dia, ela nos vem com a nossa formação, as nossas funções cognitivas, o nosso viver, a nossa rotina, ela vai nos permitindo conhecer a matemática, mas nós não colocamos uma aplicabilidade em cima disso, como por exemplo, o pintor, né, um pedreiro, ele vai lá fazer uma porta, ele não vai chegar lá e falar, olha, eu vou colocar aqui um teorema de Pitágoras para poder fazer o apoio, o suporte enquanto o portal seca. Mas ele sabe que ele precisa daquela situação porque é uma maneira intuitiva. Ele sabe que se ele colocar aquela ripa na diagonal, né, vai firmar o portal, mas ele não chega lá e fala, olha, eu vou fazer um teorema de Pitágoras aqui. É uma forma intuitiva que a matemática tem de estar presente no nosso dia a dia, assim como tantas outras funções, né? Ao acordar até a hora que vamos dormir, ela está presente. O ensino da matemática pode ser uma fonte de prazer intelectual em cada solução encontrada e desafios superados. Alguns temas podem ser facilmente deferidos às situações que fazem parte do cotidiano e da linguagem coloquial. Esse tipo de contextualização estimula a criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade do aluno. Pessoal, a matemática ela é ilimitada. As suas descobertas, as suas fórmulas, os seus temas, eles são variadíssimos. E nós que somos estudantes de matemática, nós estamos cada vez mais descobrindo algo maravilhoso, né? Porque a matemática é assim como a ciência, que ela está sempre buscando provar algo, a matemática, ela, por ser exata, ela consegue através das suas demonstrações e dos seus teoremas. Agora vamos falar da educação especial, da matemática na educação especial. Para pensar em um trabalho com alunos especiais, é preciso inicialmente averiguar as características que a criança apresenta, ou seja, o nível cognitivo, se ela apresenta ou não linguagem, grau de compreensão na comunicação social, intensidade do comportamento repetitivo e restritivo, dentre outros aspectos, já que o quadro de portador de deficiências intelectuais é bastante heterogêneo e cada criança apresenta a sua especificidade. Pessoal, trabalhar na educação especial é enriquecedor, é apaixonante e, ao mesmo tempo, é desafiador, porque além de nós termos que conhecer a própria matéria em si, o currículo em si, nós também temos que conhecer o cliente, ou seja, o nosso discente. Nós temos que saber como abordar, como chegar o produto a esse cliente. É uma mão de obra. Você tem que, antes de tudo, de você estar ali, você tem que amar e respeitar o próximo. Essa é a chave número 1 para educação, para qualquer todo tipo de educação, né? Mas a educação especial, principalmente. Eu, como funcionária, né, de escola especial, eu já vi vários professores entrarem na parte da manhã e não voltarem na parte da tarde, porque o desafio ele é muito grande. No ensino regular, você pega o conteúdo, você expõe, você faz a apresentação, os conceitos, e ali você vai desenvolvendo. Né? Aí você tem lá o desenvolvimento, a fixação, que são os exercícios, e aí você começa a desenvolver. Ele é muito mais rápido, a resposta é rápida.
Agora, na educação especial, a resposta ela não é rápida. A resposta ela demora um pouquinho mais a vir. É onde que o profissional ele tem que saber como que vai ser o trabalho dele. O aspecto cognitivo da criança, qual que é o limite que ela tem. Qual é a atividade que ela irá se interessar, qual é a maneira que você vai abordar aquele currículo, aquele tema, e ao mesmo tempo, como que você vai fazer essa fixação. Você tem que estar sempre voltando o conteúdo, muitas das vezes de forma funcional, para que haja consolidação. Propor atividades para esses alunos é um grande desafio, como eu acabei de falar, que requer organização, engajamento e também ludicidade. Nesse processo, é importante alertar os pais ou os responsáveis que a aplicação das atividades com as crianças requer paciência e dedicação, visto que as atividades podem demandar mais tempo para serem concluídas. É importante o convívio dos pais, né, essa união que a escola tem com os pais. Os pais, não só no termo administrativo, mas no pedagógico, ele é muito importante. Por exemplo, se eu estou trabalhando cores, comecei a trabalhar cores com os alunos autistas. Então, eu vou pedir para os pais estarem atentos, olharem sempre o caderno, né? Sempre não, olhar todos os dias e ver qual foi a atividade do dia. Tá lá, hoje eu trabalhei o azul. Então, na família, eles vão fixar o azul. Vamos todo mundo usar camisetas azuis, vamos, pessoal, evidenciar o azul para que haja a consolidação da cor e reforçar o que está sendo trabalhado em sala de aula para que o aluno ele perceba que aquilo não fica só na sala de aula. Aquilo ali ele é estendido no seu dia a dia. Então, o papel da família juntamente com a escola é essencial. Eu exemplifiquei aqui a cor azul, mas são N conteúdos que a matemática nos proporciona para poder conviver no dia a dia. Propor atividades lúdicas, estimulando assim a coordenação motora ampla, visomotora, ritmo, organização temporal e espacial, habilidades ligadas diretamente ao processo de aprendizagem escolar, tal qual cada uma com suas possibilidades. No meu canal, eu tenho uma playlist sobre alfabetização matemática. Nessa alfabetização matemática, eu falo muito sobre trabalhar os conceitos de dimensão, lateralidade, espaço, tempo, coordenação motoro-visual. Tenho vários exemplos de como serem trabalhados antes de iniciar a alfabetização, ou em conjunto, ou em paralelo à alfabetização e ao letramento. É muito importante, porque vai desenvolvendo a coordenação motora da criança, né? Tanto a motora grossa quanto a motora fina, e são associados à alfabetização. A criança ela vai para a escola, ela brinca, ela tem um momento de lazer, ela tem a tão apaixonante educação física. Não é em vão. Ali é um trabalho que vai fazendo uma participação da formação do aluno. Como, por exemplo, uma coisa que eu falo, né, que os pais, é uma coisa simples, mas que pode fazer em casa. Por exemplo, se jogar. Jogos simples que a gente acha aí em lojas simples, ou até mesmo a gente pode confeccionar em casa. Eu também tenho vídeos que falam sobre o jogo da memória. O jogo da memória, ele vai associar duas imagens iguais.
Esse jogo, vocês não têm noção da importância que é você associar outra coisa igual a outra coisa, né? Duas imagens, duas figuras semelhantes. Isso daí não é apenas um jogo para poder passar tempo. Ele é uma associação cognitiva com que a criança vai relacionar outros itens no seu dia a dia, como, por exemplo, ele vai pegar a colher na gaveta. Ele sabe que onde é o lugar de colocar as colheres são só as colheres, os garfos, só os garfos. Onde que se guardam as roupas? Ele vai associar roupa a roupa. Então, são aspectos do dia a dia que estão relacionados com a função cognitiva. E ele vai começar a desenvolver esse raciocínio através da brincadeira, através da estimulação e, principalmente, né, da fixação desse conteúdo, onde os pais eles podem e devem ser muito presentes. Aumenta muito as nossas possibilidades de alfabetização matemática e alfabetização, né, em si. Como é a monitoria do reforço escolar? No reforço escolar, a atenção está voltada ao estudante que se vê em dificuldade em algumas questões, sendo que atividades trabalhadas nas aulas de apoio podem ser adaptadas de tal modo que esse aluno vai notar, em pouco tempo, uma melhora considerável acerca de seu desempenho escolar. Pessoal, essa monitoria escolar eu quis retratar neste artigo, neste vídeo, para poder passar um recado que a monitoria ela é feita todos os dias. Eu vou observar o meu aluno, como é o rendimento dele, como ele está se saindo, e vou aplicar essas atividades através até onde ele consegue ir, não fazendo uma bagunça na cabeça dele. Por exemplo, é desnecessário eu chegar e fazer uma colocação matemática de uma coisa que é desnecessário. Como eu lembro, na minha alfabetização, nós tínhamos lá, Joãozinho comeu 15 balas. É desnecessário. Por que o Joãozinho comeu 15 balas? Ele pode comer 3 balas, não é verdade? Tinham outras situações assim, João colocou em uma caixa 900 bananas. São situações que são desnecessárias. Então, coisas que não é do convívio. Ninguém vai pegar uma caixa de banana e colocar 900 bananas, não é? O produtor, ele pega o cacho, né? Ele tem uma outra forma para poder contar as suas bananas. Não é dessa maneira que era colocada para nós, enquanto aquela formação tradicional que nós tínhamos. Então, o reforço escolar, ele pode ser estendido também no dia a dia. Por exemplo, se eu estou trabalhando a adição e os pais estão percebendo, estão vendo o caderno, estão notando, porque muitas das vezes não dá para conversar diretamente com o professor, ele vai fazer uma associação na casa dele através da soma. Vamos comer salada no almoço. Você quer uma folha de alface? Você quer 2 folhas de alface? Vamos colocar mais uma folha de alface? 1 mais 1. Nossa, que legal, você está comendo 2 folhas de alface. São situações cotidianas, mas que eu também estou trabalhando em sala de aula, algo que não fuja da realidade. Por isso que esse reforço escolar, ele é importante. E é importante ser estendido ao seu aspecto social, ou seja, no que o aluno vive no dia a dia. Os materiais didáticos escolhidos, eles precisam contar com várias atividades e exercícios que possam ser usados nas aulas.
O professor, no entanto, deve selecionar os melhores conteúdos de acordo com a necessidade de cada aluno, onde os exercícios possam ser xerocados e entregues para a resolução das operações. É o conhecido dever de casa. O dever de casa, ele tem que ser rotina e ele tem que ser valorizado. Não digo valorizado no sentido de pontuação. A valorização tem que ser através do reconhecimento, do estímulo. Você, olha, dessa vez você não acertou, vamos fazer novamente? Que tal a gente fazer uma questão semelhante e tentar puxar o raciocínio do aluno, caso seja preciso, volte o conteúdo, fixe mesmo e não esquecer de reconhecer. Antes de pedir que o aluno resolva alguma questão, o professor deve explicar detalhadamente o conteúdo, fazendo-se revisões, se for necessário, com ênfase nas fórmulas matemáticas e exemplos de situações que tenham a ver com a sua dificuldade. Como eu acabei de falar, nós temos que estar sempre atento ao rendimento do aluno, ao que foi consolidado e ao que está por consolidar. A importância de aplicar cada problema de matemática relacionado ao cotidiano do estudante é que vai fazer com que ele assimile melhor a matéria. Então, pessoal, neste artigo, eu quero mostrar para vocês que o que nós trabalhamos na educação regular, nós também trabalhamos na educação especial. Não há diferença de conteúdo. O que é diferente é a maneira com que eu vou aplicar esses conteúdos. O aluno da educação especial, ele também é capaz. Assim como o aluno da educação regular, ele também é capaz. O que diferencia é o seu aspecto cognitivo. Uns demoram mais para poder aprender, outros têm mais facilidade. Mas isso nós também vemos na educação regular. Tem aluno que ele desenvolve muito mais do que o outro. E isso não tem nada a ver com a distinção de educação especial e educação regular. Segundo Paulo Freire, pensador e educador brasileiro, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a própria produção ou a sua construção, de modo deixa claro que o ensino não depende exclusivamente do professor, assim como a aprendizagem não é algo apenas de aluno. As duas atividades se explicam e se complementam. Os participantes são sujeitos e não objetos um do outro. Pessoal, esse é um artigo de minha autoria, com esses anos que eu tenho de experiência em sala de aula e pela paixão que eu tenho pela matemática. Se você gostou, se você gosta da minha maneira de explicar, das minhas explanações, do meu modo de trabalhar, eu peço para vocês, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, para que eu consiga crescer e ajudar outros tantos. Obrigada.